A graça e a paz, amados pastores. Sou o pastor Marcos Sondagem e hoje vamos falar sobre o capítulo 10, Gálatas, ok? Primeiro aqui o conteúdo dessa carta. Bom, ele indica uma divisão de trabalho, que ele mostra de maneira bem clara ali que Pedro, ele foi o apóstolo aos judeus, Pedro foi apóstolo aos judeus, tá? E Paulo, apóstolo aos gentios, ok? Então, só para deixar mais claro ainda, Paulo, gentios, Pedro, judeus, havia essa divisão de trabalho, tá? O autor não tem controvérsias, foi Paulo, tá? Destinatário. Bom, a Galácia era uma grande região, que ela era dividida ali em norte e sul, né? Mas acredito que Paulo escreveu para aquela região mais ao sul da Galácia. Por quê? Porque ali ficava a maioria das igrejas que Paulo fundou, ou que Paulo visitou, né? Então, acredita que ele direcionou a sua carta para aquela região, tá? Acredite-se também que foi escrita antes do Concílio de Jerusalém. Lembrando que o Concílio de Jerusalém foi no ano 48 depois de Cristo. Então acredito que essa carta foi escrita anteriormente, porque Paulo não faz nenhuma referência, e o tema abordado na carta, ele é um tema que foi abordado no Concílio de Jerusalém. Então Paulo citaria algo do tipo, já foi firmado o concílio dos irmãos, algo do tipo, né? Até porque ele cita Pedro como apóstolo aos judeus, e ele não traz nenhuma referência ali ao concílio, né? Lembrando que Paulo, ele, quando ele escreve essa carta, ele faz referência a alguns inimigos da fé que estavam pregando um evangelho diferente, e ele não diz quem são esses inimigos, né? Mas diz que estavam disturbando ali, estavam adulterando a mensagem do evangelho, né? Por isso que ele resolveu escrever essa carta, né? Essa foi a ocasião, né? Lembrando que essas igrejas, elas foram fundadas, na sua maioria, ali na terceira viagem missionária de Paulo, né? Então ele sentiu essa necessidade de escrever, né, para que fosse cristalizado ali, né, a verdadeira mensagem do cristianismo. E Gálatas foge do estilo helenista das cartas, né? Então a ocasião foi isso. Ele queria mostrar que a justificação é pela fé e unicamente em Cristo, né? A aceitação no cânon, ele foi aceita desde os primeiros dias, não houve nenhuma controvérsia na aceitação do cânon. Gálatas, em estudos recentes, Paulo e seus leitores têm em comum um contexto carismático, né? E a questão que agora ocupa os Gálatas é o fundamento da vida cristã e no espírito, né? Lembrando que foi nesse contexto que Paulo escreveu, e acredita que Gálatas é o primeiro livro, né? Lembrando que está falando do estilo literário carta, mas livro no estilo genérico, né? No estilo que a Bíblia é uma grande biblioteca. Então Gálatas, que é uma carta, é um dos livros dessa biblioteca. Então acredite-se que Gálatas foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, né? Fugindo do estilo helenista de carta, né? Partindo ali para a região sul da Galácia. Tá? E qual a sua contribuição para hoje em dia, né? A cruz é o único meio de salvação, né? Parte alguma das escrituras deixa isso tão claro como a carta de Gálatas. Então, o que Gálatas deixa tão claro como nenhum outro livro do Novo Testamento é que o único meio de salvação é a cruz de Cristo, né? Nenhuma carta deixa isso tão claro, a importância de vivenciar todas as implicações da salvação pela cruz de Cristo, né? Então são essas aí as considerações que eu queria passar, tá? E aí no próximo capítulo vamos falar aí sobre o capítulo 11, que é Efésios, beleza? Até o nosso próximo encontro, um forte abraço, fica na